E agora é a vez do equipamento do Gilberto, lá de São Paulo. E o rádio é um 158. Esse equipamento foi adquirido em 2010 e foi enviado aqui para o laboratório. Foi feito nele Power Mod e enviado de volta. Na época não tinha o serviço de Top Gun, não tinha Extreme, não tinha automação, não tinha nada disso. Isso veio sendo elaborado na medida que o tempo foi passando. Aí o Gilberto viu esse rádio anunciado na internet, pensou, vou comprar o rádio. Quem fez o serviço foi o alemão. Aí ele recebeu o rádio, viu que o equipamento não está com os serviços mais atuais e decidiu enviar para a gente poder atualizar. Foi feito mais um serviço. A gente atualizou em partes o Power Mod, não fez o Power Mod versão 2020, mas atualizou em partes, e foi feito o Top Gun Modulator, que dá a diferença de áudio a qual ele tanto gostaria de ter. Até porque o Gilberto ele tem um Hanover BR9000 que eu trabalhei. Ele comprou o Hanover, enviou o equipamento aqui para o laboratório e foi feito serviço no rádio. Se eu não me engano, no rádio dele nem foi feito Top Gun, mas só de ser melhorado, o Hanover já fica com outro comportamento. Como ele já sabe como que é a minha linha de trabalho, ele enviou para cá para poder atualizar e agora o rádio está com o áudio que ele gostaria. Se fosse feito o serviço de Extreme nesse rádio, que já leva automatização, já teria que ter sido feito o Power Mod mais novo, que é totalmente diferente, esse rádio facilmente chegaria aos 85 watts. Um outro serviço bacana também é você alterar a largura de banda do rádio. Nossa, um equipamento desse aqui com 3K, 3K e meio fica muito top. Os Scott foram os primeiros a serem substituídos. E a parte mais gostosa disso é o seguinte, esse rádio estava com mais ou menos, quando eu coloquei aqui na estação, estava com quase 8 de QRM. Presta bem atenção nisso. Quase 8 de QRM, 7 ponto alguma coisa, quase 8. É muita coisa. Na substituição dos Scott, já caiu para meio dB. O que esses Scotts fazem? Eles eliminam mais de 4 dBs de QRM elétrica. A gente está falando de uma QRM de falta de chuva, de uma QRM de interferência eletromagnética, e você tem 2 dBs de ganho. Então você tem 4 dBs de atenuação elétrica e 2 dBs de ganho de recepção. Foi plug and play. Tirei os Scott originais, coloquei os Scott novos, a QRM de cara, sem instrumentação, só usando a minha antena. Sem instrumentação, caiu de quase 8 para meio. Vocês têm noção do que é isso em conforto para quem está usando? Porque eu vou te falar uma coisa, os rádios digitais principalmente, né, Hanover, Superstar 6900, o RP80, se você não fizer a substituição dos Scott, que são outros Scotts, né, são de outros menores, o circuito ele é um pouco diferente do circuito analógico, se você não fizer a substituição, a QRM fica ardida, mais ou menos em 5, 6 dB, é muita coisa. Isso cansa, porque se você ficar no QAP durante muitas horas, se você for motorista e precisar do rádio perto da sua orelha ali, com a QRM nesse nível, você fica com dor de cabeça. É igual usar óculos quando está fora da medida. Então, aquela dor de cabeça chata. Então, tem que resolver esse problema. Nos rádios analógicos, é plug and play. Você pode optar também por trocar o 2999 aqui atrás. Foi o que eu fiz também. Isso é uma receita de 1980. Então é legal fazer, é legal proceder, porque a mesma receita de 1980 se adequa a equipamentos atuais. Os blocos de recepção desse rádio, por serem banda larga, o que é banda larga? É um equipamento que não tem só 271 canais, ele tem 536 canais.
vocês terem ideia, eu coloquei 1000 canais no meu 158 e não precisei de mexer na recepção. Eu injeto o sinal lá na primeira frequência e lá na última frequência, é a mesma coisa em dBs, tudo certinho, bonitinho, sinal bonitinho. Eu faço todas as detecções de sinais nele e a gente percebe que funciona. O que é isso? É um rádio que tem a recepção banda larga. Quanto mais banda larga é a recepção, mais ruidosa ela é. Trocar os Scott é fundamental e a diferença é brutal. Depois que eu fiz a substituição, eu vim para os instrumentos e consegui fazer o restante dos ajustes que são realizados desde o primeiro canal até o último canal, e isso é mais conforto para o usuário. Uma outra característica também é o RF Gain, que ele passa a atuar de 0 a 10. E isso também é muito mais conforto para o usuário, porque você não precisa de ficar matando a recepção, fechando só um pouquinho o RF Gain. Você pode trabalhar com ele no patamar que você quiser. A pessoa está chegando, eu particularmente, enquanto rádio operador, eu não estou preocupado com quanto que a pessoa está chegando, não. Tem gente que fica assim, nossa, quando é que eu estou chegando para você? Isso aí para mim não interessa. Eu estou escutando a pessoa e isso para mim é o importante. A estática aqui que faz, ó. Vamos ver se está certinha a frequência. Primeiro no modo AM. Beleza, modo USB. Perfeito. Modo LSB. Tá vendo essa placa aqui, ó? Essa aqui. Ó, EPT 900043Z. Essa placa é a placa de frequencímetro desse rádio. O VR9000, em comparação com esse equipamento, ele tem essa placa aqui, ó. Uma placa separada do painel. Ali não, olha lá a placa, ó. Dá pra você enxergar a placa daqui, tá vendo? Tá vendo esse fio vermelho aqui? Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Esse fio vermelho aqui é o fio de alimentação do frequencímetro. Então, se você cortar esse fio vermelho aqui, o que acontece? Esse frequencímetro ele para de funcionar. A derivação de frequência aqui no último dígito se dá por conta daquele ponto de alimentação ali. Se você tirar aquele ponto de alimentação e colocar, por exemplo, um regulador de tensão à parte, você vai ver que ele vai parar de perturbar. Se ele não parar de perturbar, é só você desmanchar o painel do rádio, tira o frequencímetro, tem um parafuso ali, e ele é encaixado aqui com um monte de grampinho. Você vai tirar isso, vai limpar com limpa-contato, coloca no lugar de novo o parafuso e que ele vai parar de derivar. Só que você tem que mudar o ponto de alimentação ou colocar um regulador de tensão só para o frequencímetro, tá bom? Pode ser um simples que vai funcionar. Agora, se derivar a segunda casa, aí é um problema no VCO. O que é VCO? Esse bloco todinho aqui, ó, daqui para lá, tudo, PLLs, cristais, tudo isso você pode literalmente ter que medir ponto por ponto, medir todos os componentes. Basicamente tá aqui o defeito nesse bloco. E esse bloco ele é um bloco chato de você mexer. Isso aqui é o calcanhar de Aquiles, como diz o meu amigo João. Por isso que quando começa a dar pau no VCO, você tem um problemaço, porque o que gerencia o equipamento é justamente esse pedaço aqui. O resto é escravo. Seja escravo para transmitir ou seja escravo para receber. Mas o que muda do DDS? Vamos supor que você tenha um 158 e o seu rádio esteja derivando aqui a frequência, ou você tem um VR9000. Todos os rádios analógicos têm o mesmo tipo de VCO. Então, em todos os equipamentos, vocês estão sujeitos a passarem por esse tipo de aborrecimento, vamos chamar assim. E é um aborrecimento caro, porque se você for trocar o gerenciador pelo DDS, você não tem amolação mais, mas você tem outras amolações. E quais são as amolações? Você tem uma amolação técnica, só um pouquinho que o correio chegou aqui. Qual que seria a amolação técnica? Conseguir componentes para poder atualizar seu rádio. Então você não tem só o problema de ter que colocar um DDS no rádio, você tem um problema de conseguir um botão para colocar aqui. Por quê? Eu vou te mostrar. Olha que situação difícil. Se você for colocar DDS no teu rádio, se prepara para esse tipo de problema aqui, ó. Olha aqui, ó. É uma placa inteira. O botão, todos eles ficam presos nessa placa aqui. Então você tem que cortar essas placas e colocar botões que vão ficar colados ali no frequencímetro. Então tem que ser botão miniatura. Sintonia, você vai ter que tirar esse botão fora. Por quê? Olha aqui, ó. É botão duplo.
tá vendo? Vai ter que cortar a placa, tirar esse botão inteiro fora para colocar um botão tipo aquele do Cobra 148, que é um botão só. Vocês lembram quando eu fiz isso no meu? Então, você vai perder chave de high-low, vai ter que dar função para ela. Eu coloquei ligar e desligar frequencímetro. Você vai perder botão de mais 10. Você perde um montão de funções no rádio. E é nesse sentido que esbarra nessa questão técnica. A pessoa às vezes não ter isso e você ter que procurar por sua conta. Porque isso vai acontecer com o VR9000, isso vai acontecer com o VR94, isso vai acontecer com o Superstar, isso vai acontecer com todos os rádios dessa linha. Por isso que quando começa a derivar a segunda casa aqui, não vou dizer a primeira é ponto de alimentação, mas quando começa a derivar a segunda para cá, pode saber, amigão, ali começa uma extensa dor de cabeça. Aí quando a pessoa me liga e fala comigo, pô, Alemão, eu queria comprar um 158, um VR9000, eu falo para ela, não compra um aquário. Por isso que vocês estão vendo aquário, porque não enche o saco. O VCO do aquário não enche o saco, o VCO do Hanover não enche o saco. Você está entendendo? Esses equipamentos são lindos, mas o VCO é o calcanhar de Aquiles, é a parte mais delicada. Você vai usando o rádio, de repente ele para de funcionar. Eu não esqueço quando um amigo meu, eu não vou falar nome, ele ficou aborrecido comigo, ele falou assim comigo, eu vou te mandar um Hanover e vou comprar um Superstar, oh meu Deus, não, é um Voyage VR90 9900, aquele do display verde, bonito pra caramba. Eu falei, cara, não compra não, tá dando pau no VCO. Ele falou, alemão, cuida do seu serviço aí, deixa que eu escolho o rádio que eu quiser, você faz o serviço e ponto final. Eu falei, tudo bem. Aí ele comprou o rádio, que eu falei para ele não comprar, comprou, o rádio chegou aqui, eu fiz serviço de potência, Power Mod, Top Gun, fiz tudo. Eu mandei o rádio para ele. Com 2 dias o rádio deu pau no VCO. Aí ele me ligou, sabe, me tratando esquisito, não, porque o rádio não estava funcionando. Eu falei, ô fulano, eu te avisei que o rádio dá pau no VCO. O meu serviço não mexe na frequência do rádio, porque já tem 536 canais, ele vem todo esticado de fábrica. E isso também está sendo um problema para esses rádios, a qualidade do material que é empregado no equipamento. Ele falou, e aí? Falei, e aí agora se você quiser enviar para a gente poder reparar, eu reparo para você, mas é outro serviço. O homem ficou bravo comigo, pois aí ele ficou bravo demais, eu falei com ele, falei, ô fulano, olha aí nas conversas para trás, aí eu te avisei para você não comprar esse rádio. Esse rádio é dor de cabeça. Vocês estão entendendo? Eu aviso, gente, eu aviso. É a minha parte fazer serviço, fazer o melhor. Mas cabe à pessoa ter o bom senso de analisar se realmente ela vai querer correr o risco de comprar um rádio analógico e o rádio vir apresentar o problema. E ela, por ela ter escolhido o rádio analógico, ela não pode tentar transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Até porque o serviço de melhoria de transmissão e recepção não tem nada a ver com o serviço de VCO. O serviço de VCO desse rádio, se você quiser mexer, é mais fácil, entre aspas, colocar um sistema de DDS, porque aquele sistema não vai te dar amolação. Amolação depois, mas a amolação para o técnico vai dar sim, porque ele vai ter que inventar funções para esses botões, porque vai matar metade do seu rádio. Será que agora vocês entendem por que eu estou indicando equipamento digital? É porque o analógico realmente não está valendo a pena. Então vamos parar de falar e vamos fazer o teste aqui no rádio. Ele não tem controle de potência e amplitude modulada. São 15 watts de portadora, alô, com 66 watts de pico reais, show de bola. No modo SSB, alô, testando, alô, teste. Agora você vai notar que a sensibilidade do rádio no microfone aumentou assim 500%, tá? Justamente por conta do Top Gun Modulator, que dá uma outra pegada. Não foi instalado aqui a automatização. Então esse rádio não vai estar com aquele áudio extremo, nem com a automatização aqui da ventilação, nem com a automatização da recepção. Vai estar só com a atualização da primeira versão do Power Mod e o Top Gun Modulator, que você viu agora como é que está em relação ao resultado de quantidade de áudio. Estava preso porque o Power Mod ele não altera a questão da potência, ele altera a estrutura. Então a gente atualizou a estrutura do equipamento. Esse rádio foi feito em 2010, 2011, estava naquele serviço, a gente estruturou de novo para que ele pudesse suportar o Top Gun. Está suportando o Top Gun facinho e agora eu vou te mostrar o consumo. Vamos ver então no modo amplitude modulada. Alô, testando, são quase 5 amperes, na verdade são um pouco mais de 4 amperes de portadora, com picos de 6 amperes. Agora modo SSB, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, picos de 12 amperes.
Se fosse o serviço de Extreme, estaria mais ou menos com 19 amperes. Vamos ver como é que dá, vamos calibrar aqui. Alô, 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 dá nem para brincar. Você está com mais de 70% de áudio em relação ao que estava antes. Então é o seguinte, vocês estão acostumados a ver um teste de final de vídeo utilizando o meu rádio aqui da bancada, certo? Então vocês vão ver isso de novo, ó. Tá vendo lá, ó? Fim de escala. De novo, ó, só para você ver aqui, ó. Alô, 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 batendo fim de escala, certo? Olha lá, ó. Alô, alô, show de bola, né? Então tá. Então eu vou deixar aqui, ó, no SWR para não quebrar o ponteiro, porque senão compromete. Ó. Meio-dia, todo aberto, vou desligar o filtro, certo? Não tem o mesmo efeito, tá vendo? Alô, colado na boca, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, alô, alô, testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se eu coloco daqui, ele pega, mas ele não tem a mesma sensibilidade. Por quê? Porque o serviço de Extreme é que faz justamente aquela sensibilidade no áudio que você viu. Além da sensibilidade no áudio, acionamento automatizado, filtragem automatizada e o funcionamento do rádio realmente fica outro. Mas no seu rádio foi instalado o Top Gun Modulator e atualizado a base do Power Mod, tá ok? Seu equipamento está pronto. O vídeo é realmente mais sucinto e o serviço é mais rápido. Se fosse o serviço de Extreme, seriam 4 dias. Beleza, meu amigo? Obrigado pelo carinho, pela confiança. Eu sei que a gente tem uma relação de longa data, né, Gilberto? Então, acho que são mais de 10 anos aí se relacionando. Se você precisar de mim, o WhatsApp está aqui na parte superior. Infelizmente não foi dessa vez que a gente fez o Extreme nesse rádio, mas quem sabe depois a gente procede no seu Hanover. Com certeza, quando você vê o Extreme no seu Hanover, você vai ignorar qualquer outro rádio que tiver aí no seu shack. Pessoal, qualquer coisa, manda um zap, o número está aqui na parte superior. Eu vou estar aqui à disposição para poder sanar a dúvida de vocês, que são meus clientes, tá ok? Para aqueles que não são meus clientes, a gente combina aí um valor de mão de obra para poder te prestar assessoria, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.